Mateus capítulo 6, o versículo de número 33. Todos encontraram, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: buscai primeiro o reino de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento adorando a Deus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, está registrado o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão onde Jesus está revelando, ensinando, pregando às pessoas, aos discípulos e às multidões que estavam diante dele sobre o que é o Evangelho do Reino de Deus na prática. Jesus, quando vem à terra, Jesus ele vai além das liturgias, além dos rituais, além daquilo que era cotidiano da religião judaica. Ele traz aquilo que era a vontade de Deus para o povo. E o desejo de Deus era que o povo não somente conhecessem os rituais, mas além de tudo isso, conhecessem o Deus que estava além dos rituais, que desejava ter com eles um relacionamento. Então Jesus ele aparece no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando sobre os valores deste reino e ensinando o seu público no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o que são os valores do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o conceito do reino de Deus? Por que o reino de Deus? O que é um reino? Um reino é um governo, é um domínio. Neste governo e neste domínio existem leis, estatutos, mandamentos, súditos. E Jesus começa a explicar o que é o reino de Deus. Se os irmãos lembrarem, vocês vão perceber que lendo a palavra de Deus, principalmente no ministério de Jesus, Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, chega a ensinar os discípulos: venha o teu reino, o teu domínio, o teu governo sobre nós. Porque Jesus não estava preocupado em agradar a religião da época. Jesus estava mais preocupado em agradar ao Pai. E ele começa a ensinar. Por isso que os ensinos de Mateus capítulo 5, 6 e 7 são ensinos que quebram a nossa lógica humana. Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é o nosso entendimento, ainda mais naquela época, num contexto judaico? Quem é rico tem a bênção de Deus. E aí vem Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Meu Deus, Jesus já estava dizendo: bem-aventurado, do grego makarios, mais que felizes, são aqueles que dependem de Deus, são aqueles que são quebrantados diante de Deus, são aqueles que derramam sua alma diante de Deus e só tem Deus como seu socorro, porque deles é o reino de Deus. Depois Jesus começa a falar: bem-aventurados os que choram. Quem gosta de chorar? Ninguém, porque choro remete à tristeza, mas os valores do reino são diferentes. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem sobre o reino. No capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, sobre a importância da lei, o homicídio, o adultério, o divórcio, a vingança, o amar os inimigos, servir os necessitados, sobre a oração, o jejum, riquezas, os cuidados na vida. E então nós chegamos no versículo 33, quando Jesus está falando sobre aquilo que nós buscamos nessa terra, o sustento, o comer, o beber, o vestir.
E Jesus começa a ensinar os seus ouvintes a respeito destas coisas. Não andeis ansiosos ou cuidadosos por coisa alguma. E a mensagem começa a ser pregada. E Jesus começa a falar com eles. Vocês valem muito mais do que os lírios e os pássaros. Quem veste os lírios do campo? Mas nem Salomão em toda a sua glória os vestiu. Vocês valem muito mais do que eles. Jesus pergunta aos seus ouvintes: quem dá de comer aos pássaros? Mas eles não são guardados pelo Pai que está nos céus. Vocês valem muito mais do que eles. E Jesus chama a atenção do seu público em uma linguagem muito simples. E começa a dizer para eles: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, beberemos ou vestiremos, porque estas coisas os gentios que não conhecem a Deus fazem. E Jesus fala exatamente o versículo que nós lemos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça que Jesus está falando é a justiça do reino ou a justiça humana? É a justiça do reino. É a justiça que é do céu. Não é a justiça nossa, humana, falível, que se equivoca porque julga a aparência. É a justiça do reino, segundo os valores do reino de Deus. E Deus ministrou ao meu coração esta palavra simples para esta noite. Porque muitos de nós não estamos buscando o reino de Deus. Muitos de nós estamos, como diz no castelhano, entretenidos, ocupados, intertidos com o reino da terra, o reino dos homens, o reino dos aplausos humanos e do reconhecimento humano. E nos esquecemos que primeiro, acima de tudo, em primeiro lugar, sem outra opção, sem outra possibilidade, deve estar o reino de Deus. Por isso hoje nós vamos estar ministrando sobre esse tema: buscando o reino de Deus ou o reino dos homens. Qual é o tema? 1, 2, 3. Nós estamos vivendo dias em que muitos estão assentados nas igrejas, ocupando altares. Estão dizendo que servem a Deus, mas estão buscando o reino dos homens. O reino dos homens é o reino terreno, é o reino da vontade própria, é o reino que está disponível a todos aqueles que estão vivendo esta vida. Mas é o reino que não é o reino de Deus, pois não tem os valores, as motivações e aquilo que é de Deus de fato. Não tem o domínio deste reino, os valores deste reino, o governar deste reino e muito menos a justiça deste reino. Deus hoje, nesta palavra simples, quer nos despertar para nós entendermos o que é o reino dos homens e o que de fato é o reino de Deus. O reino dos homens é o reino que busca a glória humana e o reconhecimento dos homens e da terra. E nós estamos vivendo esse tempo que muitos pregam, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Muitos cantam, muitos têm uma boa performance, mas não pregam por amor a Cristo, senão por sua vanglória pessoal, senão por buscar a glória que é de Deus para si. Buscam o reconhecimento humano e esquecem que toda honra e glória somente pertence a Deus e somente a Ele. O reino dos homens busca o reconhecimento humano. Quantas vezes muitos de nós nos perdemos aí, porque queremos estar em evidência, porque achamos que somos bons, porque achamos que temos habilidades, porque achamos que somos merecedores. Mas como bem disse o presbítero Bernardo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquilo que não é para confundir o que é. E Paulo conclui o texto de 1 Coríntios 1:27 a seguir dizendo: para que nenhuma carne se glorie diante dele.
O reino dos homens é o reino que busca o reconhecimento humano. E eu lhe pergunto, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz em nome de Deus e para servir a Deus, servindo o próximo, é para a glória de Deus ou é para a sua glória? Porque se a sua resposta é qualquer outra coisa a não ser a glória de Deus, você está buscando o reino dos homens. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele chega a dizer que existem alguns que o Deus deles é o seu ventre. Ou seja, os seus desejos, os seus antorros, o que está aqui, o que está dentro dos seus corações maus, porque não tiveram um encontro verdadeiro com o Cristo da cruz, que anula toda e qualquer possibilidade de busca de glória humana. Muitos de nós estamos buscando a glória dos homens. Por isso, quando a glória dos homens passa, muitos desistem. Por isso que quando os elogios dos homens acabam, muitos viram as costas para Deus. Porque estamos buscando aquilo que é terreno, se a única coisa que faz sentido é aquilo que vem do céu para nós. O reino dos homens busca a glória humana. O reino dos homens busca a vontade pessoal, busca os seus prazeres, busca o que agrada o coração do homem. O reino dos homens é o que faz a vontade dos homens. É quando você vai naquele culto que diz que você é o centro, que você é o motivo de Jesus ter feito tudo, porque não é Jesus o centro, é você o centro. Reino dos homens, que está sendo pregado, mesclado, difundido com o reino de Deus. É a busca do prazer, é a busca da dopamina, é a busca da satisfação pessoal, de realizar os meus sonhos, os meus projetos. A maioria de nós não diz para Deus o que o Senhor quer que eu faça. Diz para Deus: Deus, tudo que eu quero está aqui, assina embaixo. Porque quem está no comando sou eu. É o reino dos homens que busca os seus próprios sonhos e não busca a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, quem está no centro da sua busca? Deus ou sua vontade? Deus ou seus prazeres? Porque quando nós somos contrariados por Deus, nós revelamos o que está dentro do nosso coração. Quando Deus nos contraria, nós revelamos aquilo que está dentro do nosso coração. Se é Deus que está sobre todas as coisas, ou se somos nós mesmos o alvo do nosso prazer. Quem está no comando da sua vida e da minha vida? É Jesus ou somos nós? Hoje os ídolos são muito diferentes, eles estão dentro de nós, eles não são exteriores. O maior ídolo que o homem pode ter é ele mesmo, quando ele acha que ele por si só pode viver uma vida sem Deus, ou vivendo de favores de Deus e não da dependência real do próprio Deus. O reino dos homens é caracterizado pela busca do prazer. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3 a seguir, ele chega a dizer que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, porque os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos, que amariam mais os seus prazeres do que a Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nós estamos vivendo este tempo onde igrejas estão permitindo nos seus altares, nos seus púlpitos, o reino do homem ser pregado, anulando a palavra de Deus e a verdade do evangelho em busca de uma satisfação pessoal. Porque o reino de Deus aponta para Cristo e para a glória de Cristo, e não para o homem no centro. Eu sei que é difícil glorificar a Deus nessa mensagem, porque a maioria de nós não entendemos o que é o reino de Deus, os valores de Deus, a vontade de Deus. Nós ainda não amadurecemos na fé e viemos para Cristo para um alívio de consciência e para uma busca pessoal de satisfazer aquilo que nós desejamos.
O problema é que o Evangelho confronta quem eu sou. O problema é que o Evangelho aponta as minhas mazelas. O problema é que o Evangelho me contraria em todo tempo. O Evangelho me diz que eu tenho que nascer de novo. O Evangelho diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. O Evangelho diz que eu não devo ser cheio, mas eu devo ser vazio. Eu não devo ser exaltado, mas eu devo me humilhar diante de Deus. Mas nós queremos a glória do homem. Queremos um reconhecimento humano, porque não tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. E buscamos os nossos amores. E buscamos os nossos amantes espirituais. E buscamos o que satisfaz o nosso interior. Será que tem algo que está entre você e Deus hoje? Será que tem algo que está entre Cristo e você? Você e o Cristo da cruz? Se a resposta for sim, você tem se deixado levar pelos amores terrenos e passageiros. O reino dos homens é o reino do dinheiro. Mateus capítulo 6 e o versículo 24. A única coisa que a Bíblia chama de Deus, com D minúsculo, é mamon, é o dinheiro. E Jesus chega a dizer: ninguém poderá servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas. O reino humano foca nos valores monetários, na glória da riqueza terrena, no ouro, na prata, no euro, no dólar. Mas o reino de Deus, os seus valores são espirituais e eternos. Trabalhe, se esforce, corra atrás, mas que o seu coração não esteja preso a estas coisas. O reino humano busca isso, irmãos. O reino humano não perdoa, se vinga, briga, disputa, busca lugar de honra. O reino do homem busca aquilo que a terra reconhece e esquece dos valores de Deus. Quantas vezes participamos da Santa Ceia, mas mentindo a Deus, dizendo estamos em comunhão com Deus, e não está. Dizendo estamos em comunhão com o próximo, e não estamos. Porque estamos buscando o reino humano, e não o reino de Deus. Só que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não busca a vontade terrena, não. O reino de Deus busca a vontade do Pai que está nos céus. O reino de Deus dá testemunho do Evangelho na sua vida pessoal, dentro do seu coração e alma. O reino de Deus é a vida que revela a palavra de Deus no seu viver. Quem está no reino de Deus vem para a igreja para adorar a Deus. Não vem perder tempo, não vem mexer em celular, vem cultuar a Deus. No reino de Deus, quem está nesse reino ama a palavra de Deus, ama o Evangelho, ama viver para a glória de Deus. Dizem para ele: mas você é bom. E a pessoa que está no reino de Deus diz: não. Se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse Ele na minha vida, eu não seria ninguém. Eu continuo não sendo, porque a glória pertence a Ele, a honra dEle. O reino de Deus, quem está neste reino deseja diminuir para que o Senhor cresça. Oh meu Deus, como eu sinto o desejo de Deus olhando para nós aqui nesta noite e buscando dentro de nós este sentimento que foi lido aqui na introdução deste culto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou, que se humilhou, que não buscou a glória humana, mas desejou viver para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. O desejo do coração de João Batista, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu desapareça. No reino de Deus, os valores são esses. O primeiro não é primeiro. Quem vai primeiro é quem deseja ser o último.
No reino de Deus os valores são diferentes. O maior não é o que é servido, mas é aquele que serve. O maior não é, a mais bem-aventurança não é quem recebe algo, mas é quem abençoa alguém. O reino de Deus é diferente. Quem está no reino de Deus ama as almas e prega o evangelho para alcançar as almas. No reino dos homens, pessoas tiram pessoas de dentro das igrejas e as levam à perdição. Mas quem está no reino de Deus tem temor a Deus e ama as almas. Não faz nada para que as almas se percam. Irmão, hoje o diabo parece que não precisa nem encontrar lugar. Tem gente que diz, vem para cá que eu estou disponível. Não sabe se ele entrou no diabo ou o diabo entrou nele. Porque não precisa ele operar. Foi o que Paulo disse aos Gálatas, aos Filipenses, os falsos crentes, os obreiros da iniquidade. Paulo chega a chamá-los de cães. Pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do reino de Deus, que cooperam para o dano da obra de Deus e não em favor das almas que precisam de Jesus. O problema é que nós daremos conta, meus irmãos, diante deste rei, e um dia nós estaremos diante dele. Porque Deus vê o que pastor não vê, Deus vê o que irmão não vê, Deus vê o que pai não vê, o que mãe não vê, o que chefe não vê, Deus vê. O reino de Deus, quem está nesse reino é quem ama a Deus, ama o próximo e ama até os inimigos. Quem está nesse reino ama até aqueles que o fazem mal. Quantos de nós não conseguimos nem perdoar alguém da igreja que congregamos? Não perdoa nem o pai, nem a mãe, nem os familiares dentro da própria casa. Meu Deus. Quem está no reino de Deus renuncia a tudo quanto tem por amor ao Senhor. Lucas capítulo 14, o versículo 33. Jesus está falando sobre um discipulado. E quem quer ser discípulo deve renunciar tudo quanto tem para poder ser discípulo. Quem está no reino de Deus não tem a sua vida por preciosa, mas a entregou de verdade para o Senhor. Eu lhe pergunto nesta noite, neste culto de Santa Ceia, de qual reino nós estamos fazendo parte? Do reino dos homens ou do reino de Deus? Do reino do eu, da glória humana, ou do reino que busca fazer a vontade de Jesus? De que lado nós estamos? Do nosso ou de Cristo? Do nosso benefício ou da glória de Deus? Do nosso ganho, do nosso lucro, ou do nome de Deus ser glorificado até nos nossos prejuízos? De que lado nós estamos? Buscamos glorificar a Deus ou estamos atraindo olhares para nós? Ganhando discípulos para nós e os roubando de Jesus? Qual é o reino que nós fazemos parte? Daquele que nós vamos tomar o pão e o mosto em memória dele? Ou vai ser só um pedaço de pão e um mosto que vai participar porque não tem comunhão com o corpo de Cristo e nem com o próprio Cristo? Eu pergunto a Defo Portugal hoje, e eu sinto Deus falando conosco nesta palavra. Que reino estamos buscando? Que vontade está prevalecendo? Ah, se Deus tivesse liberdade de poder operar no meio de nós. Ah, se o reino de Deus fosse livre para operar no meio de nós, irmãos. A graça do Espírito Santo inundaria nossos lares. Sentiríamos a glória de Deus dentro da nossa casa, saindo para vir no culto, Deus nos enchendo para chegarmos aqui e abraçarmos os aflitos e oprimidos e dizermos: o reino de Deus vai te alcançar. E num abraço, vidas se renderem a Jesus.
Ah, se o reino de Deus tivesse liberdade, nós pensaríamos 300 vezes antes de emitir juízo sobre a vida de alguém. Porque poderíamos jogar a última pá de terra no sepultamento daquele irmão. Ah, se o reino de Deus tivesse liberdade no meio de nós, nós seríamos resposta às dores desta cidade. Nós seríamos o remédio que sararia a trofa, que restauraria os doentes, que abraçaria os esquecidos, que libertaria os cativos e salvaria os perdidos. Deus está nos chamando para lembrarmos de que o reino que devemos buscar, em primeiro lugar, não é o da terra e não é o dos homens, é o reino de Deus. É o reino do céu, a vontade dEle, para a glória eterna dEle. Fique de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que venha o teu reino, Senhor. Será que você pode dizer isso nessa noite? Venha o teu domínio sobre mim, Senhor. Venha a tua vontade sobre mim. Venha o teu querer sobre a minha vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Mas não minta o Espírito de Deus nesta noite. Não minta a Ele não. Seja verdadeiro diante de Deus. Tenha coragem de dizer: até hoje eu busquei o reino dos homens, mas eu quero buscar o reino de Deus. Diga para Deus: me leva além dos rituais, me leva além da minha vontade, me leva além da religião. Eu quero ter um encontro como Cristo verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu preguei a palavra que o Senhor pôs no meu coração, e nós oramos como igreja hoje e pedimos: venha o teu reino, venha o teu poder, venha o teu domínio, venha a tua vontade sobre as nossas vidas. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Que nós venhamos desaparecer para que o Senhor apareça. Que a vontade realizada seja a vontade do Senhor em nós. Shebakenasado rebandaragai suibakai. Vai tirando toda a ilusão de mentes e corações. Dê, Senhor, a visão real do mundo espiritual neste lugar. Toda venda espiritual, todo tampão dos ouvidos vai sendo quebrado agora. Vai trazendo entendimento, vai trazendo discernimento, vai repreendendo agora toda ilusão maligna, toda utopia do inferno, todo desejo de glória própria. Em nome de Jesus Cristo, desfaz e aniquila. Que só tu cresças, que a glória seja para ti, que o louvor seja para ti, que a honra seja para ti, que a adoração seja para ti, e que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Nos ajude a buscar o teu reino, nos ajude a buscar a tua vontade, nos ajude a ter o Senhor em primeiro lugar. Assim oramos. Eu oro com os que verdadeiramente oram. E assim dizemos e concordamos em o nome de Jesus. Amém e